emergencial, muita gente com problema na hora de acessar o benefício, ou até mesmo saber se tem direito a essa nova rodada de pagamentos, né? O encontro vai ajudar você. A gente também vai falar da expectativa de mais uma eliminação no BBB. E quem vai comentar sobre isso com a gente é o eliminado da semana passada, o Rodolfo, que participa com o parceiro musical dele, o Israel. É mesmo, Bastião? Vão cantar aqui Batom de Cereja. Ei! Olha que legal. Que está entre as músicas mais tocadas no mundo. A gente vai se encontrar às 10h45 da manhã, logo depois do Mais Você. Uma ótima tarde, boa semana, um beijo grande. Tchau, André. Tchau, tchau, Fátima. Tchau, Boa tchau, semana. pessoal. Beijo, gente. Encontro com Fátima Bernardes. Oferecimento Lasanha Seara, a única que aquece por igual. Salve, salve, galera, beleza? Daqui a pouco tem Globo Esporte pra vocês com tudo do jogaço entre Flamengo e Palmeiras, Supercopa. O Palmeiras perdeu, tava com a faca e o queijo na mão. O Rodrigo Caio fez o pênalti decisivo. O Palmeiras teve 2 pênaltis pra fechar a disputa e não conseguiu. Tem também o retorno do Campeonato Paulista e o Corinthians contra o Guarani foi no mesmo esquema antes da parada, vencendo sem convencer. Ponto positivo, o gol do Cauê, que estreou como titular do Timão. Todas essas notícias, 1h aqui no Globo Esporte. Eu espero vocês. Olá, boa tarde para você, bem-vindo ao Diário TV. Nós estamos de volta à fase vermelha do Plano São Paulo, isso de acordo com o último anúncio do governo. E até ontem, todo o estado seguia o período emergencial, mas na prática, poucos serviços foram alterados. Vou conversar agora ao vivo com a Carolina Paes, que vai contar para a gente o que volta a ser permitido neste momento de retorno à fase vermelha, Carol. Bem-vinda, boa tarde. Dino, como você disse aí, pouca coisa muda, né? Boa tarde para você, boa tarde a todos, mas a gente já percebe nesse primeiro dia um cenário bem diferente aqui pelo centro de Mogi das Cruzes. Dá só uma olhada, a quantidade de gente aqui no calçadão, né? Muita gente já circulando, diferente do que a gente viu aí nesses dias de fase emergencial. Qual que é a principal mudança? A principal mudança é que agora os comércios, dá só uma olhada, tem até fila na frente de alguns, podem aí as pessoas podem fazer a retirada dos produtos diretamente então nas lojas, é o chamado take away, né? Além aí do drive-thru que restaurantes, bares podiam estar fazendo, agora também restaurantes e bares podem também entregar na porta para os clientes a retirada dos produtos, assim como as lojas também estão abertas e fazendo essa entrega, não só funcionando na questão do delivery. Fora isso, o que muda também é que no estado todo estão permitidos então o retorno das atividades esportivas, as atividades esportivas profissionais, e também no estado o retorno aí das aulas presenciais nas redes privadas e pública, isso de acordo com cada prefeitura, só que tem um limite máximo aí de 35% de alunos por dia. Aqui em Mogi das Cruzes, a principal diferença, de acordo com o prefeito Caio Cunha, é com relação à área da saúde, que por enquanto as aulas na rede municipal não devem retornar, vão continuar aí no sistema online. Se tudo permanecer, se os índices começarem a continuar baixando, ainda é um momento delicado, as aulas presenciais na rede municipal devem retornar só em maio, mas a partir de hoje o prefeito Caio Cunha anunciou que vai assinar então um decreto permitindo o retorno das aulas presenciais para a educação infantil privada. Ele disse que na rede privada é um pouco mais fácil controlar do que na rede municipal. Esse decreto que vai ser assinado hoje deve ser definido aí como que vai ser a capacidade, né, que a educação infantil privada vai poder atender. Então, o que mudou para essa fase vermelha, a gente sabe que a fase vermelha ainda é uma fase em que só os serviços essenciais podem funcionar, como supermercados, drogarias, né, os cultos, né, as igrejas ainda, as reuniões, as celebrações religiosas também não estão liberadas, não só no estado, como também aqui na cidade de Mogi das Cruzes, só podem ter essas celebrações online ou
ou então atendimentos individuais. De resto, então as restrições permanecem, só os serviços essenciais basicamente funcionando, só que alguns serviços, como por exemplo também as lojas de material de construção, que se tornam serviços essenciais, sempre foram, agora nessa fase vermelha, também podem reabrir ao público, funcionando aí então com as lojas de portas abertas. A gente reforça para você de casa que essa fase vermelha é uma fase então também bastante crítica, que as taxas de ocupação, não só no estado, mas aqui em Mogi das Cruzes, ainda dos hospitais, ainda é bastante delicado. Por isso que as autoridades pedem que as pessoas fiquem em casa e saiam o mínimo possível, se puder, para fazer só aquilo que é essencial, né, Dino? Eu volto com você. É isso aí, Carol. Daqui a pouco, inclusive, a gente vai dar aqui os números da ocupação dos leitos em Mogi das Cruzes. Muito obrigado pela sua participação aqui no Diário TV. Uma boa tarde para você. E para falar mais sobre essa volta à fase vermelha do estado de São Paulo, a gente convidou o médico sanitarista Sérgio Zanetta para conversar agora ao vivo com ele pela internet. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo ao Diário TV. A gente já viveu muito isso, né, de vai e vem de fase. Agora, no cenário muito crítico que a gente estava e que a gente tem que ficar de olho para que não se repita, com todas as medidas de prevenção, para este momento de volta à fase vermelha, é diferente por aquilo que vivemos nos últimos dias? Bem-vindo ao Diário TV, boa tarde. Boa tarde, Dino. Boa tarde aos espectadores. Esse momento ainda é um momento extremamente crítico. Nós estamos na pior condição da pandemia, uma transmissão muito alta e muito rápida. O recuo nesse momento não é um recuo como a fase vermelha, vamos dizer, de antigamente. É um recuo que mantém ainda muitos controles. E não existe indicação de retorno à atividade normal, muito pelo contrário, por isso se mantém as restrições. É a forma que nós encontramos para controlar a transmissão da pandemia, a ocupação dos leitos e de UTIs, que estão, além de sobrecarregados, com insumos em situação crítica. Há duas medidas possíveis para conter a pandemia nessa situação: ou vacinação em massa, e nós estamos longe disso, porque a cobertura é baixa, ou o fechamento, como está havendo lockdown. E está correto se decidir iniciar a abertura, iniciar pelas escolas, que devem ser as últimas a fechar e as primeiras a abrir. Mais importante até do que o mercado de alimentação. Mas, de qualquer modo, isto não podemos baixar a guarda. Temos que manter. Esse não baixar a guarda, o que o senhor espera em relação ao acompanhamento de perto de todas as medidas, de todo o distanciamento social, uso de máscara, enfim? Qual é a lição que nos deixa o que nós vivemos nos últimos dias para esta fase vermelha? Em primeiro lugar, que as autoridades parecem ter acordado para sua responsabilidade. Realizar uma festa com todo mundo sem máscara, que são atividades altamente contaminantes, é um crime contra a saúde pública. A polícia tem que agir e enquadrar como crime. A fiscalização do uso de máscara em ambientes públicos é possível, take away nos restaurantes, mas as pessoas precisam estar distanciadas, usando máscara, e todo mundo que trabalha usando máscara, adequadamente. Então, isto são questões que precisam manter e é preciso ter fiscalização. Quem não funcionar segundo as regras não pode estar aberto. E se você chegar a um estabelecimento, está tentando lhe vender alguma coisa, e as pessoas estiverem sem máscara, vire, recue, não entre no estabelecimento e denuncie a situação às autoridades sanitárias que estão agindo, o que é uma grande e boa novidade. O doutor destacou exatamente as aulas, as escolas. Nessa atividade, qual é o alerta, qual é o cuidado? E também tem aqueles pais que temem que os filhos voltem presencialmente, preferem, nesse momento ainda, a aula à distância. O que dizer para todos eles?
primeiro lugar, é fundamental a escola. A escola é, sem dúvida nenhuma, uma atividade essencial. E nós aprendemos isso com a pandemia, mas também com a experiência internacional. Porque, além disso, eles são talvez um dos lugares mais protegidos da sociedade. Porque na escola todos usam máscara o tempo inteiro, isso é fiscalizado e normatizado. Então, aos pais, temam muito mais o ambiente externo, as festas de família, as saídas para compras que vocês fazem têm que ser feitas cuidadosamente do que a escola. Seu filho estará protegido na escola, porque na escola todos obedecem às regras. Bom, eu peço que o senhor continue com a gente, porque daqui a pouquinho a gente vai voltar a conversar sobre essas medidas e sobre o que se pode fazer em termos de prevenção. E a gente lembra aqui que o Estado, né, voltou à fase vermelha, mas a gente não sabe que a situação ainda pede muito cuidado, como destacou o médico sanitarista há pouco, continuar com o distanciamento social, manter a higiene, usar máscara o tempo todo, a hora que sair de casa, tudo para salvar vidas e evitar uma pressão sobre o sistema de saúde. Só para lembrar você, hoje os números atualizados de manhã em Mogi das Cruzes mostram que a ocupação de leitos em hospitais públicos é de 81,5% nas enfermarias e 92% em UTIs. Agora, quando a gente inclui aí os leitos de hospitais particulares, a ocupação é de 76,9% nas enfermarias e de 85,2% nas UTIs. No momento mais crítico em que Mogi passou 27 dias com leitos de UTI ocupados, a cidade até discutiu a possibilidade de lockdown, uma medida que Araraquara, no interior do estado, adotou no mês passado. Sobre esse assunto, o Diário TV ouviu especialistas em planejamento e gestão em saúde. Veja aí na reportagem. Até agora, boa parte do estado só viu na prática as fases verde, amarela, vermelha e emergencial do Plano São Paulo. Mogi das Cruzes adotou a fase crítica, que é mais restritiva que a etapa emergencial e menos dura que um lockdown. Inclusive, Araraquara foi a primeira cidade do Brasil a adotar essa medida mais restritiva. Você deixa só os serviços de extrema necessidade funcionando. Então, praticamente você não tem nenhuma atividade econômica funcionando plenamente. Tá claro? O que você tem funcionando, assim, basicamente, os hospitais. Todo o resto das atividades econômicas do município, elas estão fechadas ou elas têm um pequeno espaço de tempo durante o dia para que as pessoas possam se dirigir a esse local e poder adquirir algum produto de necessidade básica, mas na verdade você fecha tudo. Araraquara tem cerca de 238 mil habitantes, segundo a estimativa do IBGE para esse ano. Dividindo a população por toda a extensão territorial, seriam 207 pessoas em cada quilômetro quadrado. No ranking do PIB per capita do estado, está na posição 123 e hoje importa pouca mão de obra de municípios vizinhos. Como a gente tem não só, né, a canavieira, como a citricultura, né? Mas esse pessoal vem muito pessoal de fora, né, para essa região, mas não é consideravelmente um número que impacte muito grande na população, até porque, né, esse mecanismo, né, principalmente da colheita, ele está hoje mecanizado, principalmente da cana, né? Então, o número de pessoas que migram, né, para Araraquara, né, hoje é um percentual bem menor do que já ocorreu há anos anteriores. Hoje, a mão de obra não chega a 10%. Duas rodovias servem como principais acessos à cidade, que por conta do porte acabou se tornando referência para municípios menores. Araraquara fica a 278 quilômetros de São Paulo. Analisando a região onde está, a população estimada é de 600 mil habitantes, condições que, segundo especialistas, favorecem o uso do lockdown. Tem que sempre imaginar que Araraquara está na Washington Luiz e ela está do lado direito. Você tem uma cidade que está 50 quilômetros longe de outras cidades importantes, tipo São Carlos, 100 quilômetros em Ribeirão Preto, 100 quilômetros de São José do Rio Preto, e cidades em volta.
Nessas pequenas cidades em volta, 600 mil. Mogi está na região do Alto Tietê, 1.600.000 pessoas. Então isso muda a característica completamente disso. Na cidade do interior de São Paulo, a prefeitura decidiu adotar a medida mais restritiva da quarentena depois de ver a disparada no número de casos e descobrir que 93% das pessoas que testaram positivo para a Covid-19 tinham sido contaminadas pela variante P1. De janeiro, nós percebemos um aumento considerável no número de casos com um aumento considerável na taxa de ocupação hospitalar, que no ano de 2020 não ultrapassou 50% da nossa capacidade, e nós começamos a chegar no esgotamento, hospitalar, com uma taxa de ocupação de 100%, e aí nós fomos investigar o que estava acontecendo. E aí pedimos que fossem analisadas amostras para saber o que estava acontecendo em Araraquara, qual era a cepa que estava circulando, se tinha mudado o perfil. E realmente a gente constatou, logo no final de dezembro, nos primeiros dias de final de janeiro, nos primeiros dias de fevereiro, que a cepa circulante aqui em Araraquara era P1, de Manaus, que tem uma característica muito acentuada na transmissibilidade e também na infectividade. A prefeitura de Araraquara adotou um lockdown de 10 dias. A medida começou a valer em 21 de fevereiro. Na semana anterior à decisão, a cidade registrou 1.327 casos. Na semana seguinte, 1.120. 8 dias depois, foram 945 registros. Redução de 28,78% comparado a 21 de fevereiro. Essa é uma medida sanitária importante, que funciona em alguns lugares, talvez por alguns momentos e depois não tem o mesmo efeito, mas o lockdown tem um efeito imediato. Seria evitar transmissões e provavelmente o número de casos graves diminuir também, ajudando assim a evitar uma superlotação hospitalar. Esse é o efeito que se espera imediato no lockdown. Durante o lockdown, Araraquara chegou a fechar supermercados e até postos de combustíveis. O transporte coletivo parou, exatamente para diminuir drasticamente a circulação de pessoas nas ruas. A medida amarga trouxe reflexos para a economia da cidade. Durante toda a pandemia, sempre a gente conversou. Então, sempre a gente se reuniu para dizer, olha, vai flexibilizar, não vai, conversamos, quais são as propostas de vocês. Você tem que ter um diálogo, não é fácil, mas você tem que ter esse diálogo. Nós também criamos alguns programas, assistenciais, por exemplo, de emprego. Nós criamos o apoiador, da Covid. Nós fizemos a contratação por 6 meses, de pessoas para incrementar as ações de limpeza no município, principalmente dos próprios da saúde, porque nesse momento é extremamente importante. Você tem que mudar todo o perfil da higienização. Então, nós contratamos esse pessoal em caráter emergencial por 6 meses para poder dar emprego para essa população. Criamos também, os outros programas sociais que a gente tem, por exemplo, a Bolsa Cidadania, onde a pessoa tem um cartão, que ela vai fazer aquisição aí em torno de R$800 de gêneros alimentícios, mas ela escolhe os gêneros alimentícios, Tudo isso levando em consideração que a classificação socioeconômica e a vulnerabilidade, da população. Nós temos a informação que está todo mundo com uma capacidade operacional já bastante importante. Então, as medidas restritivas são sim recomendadas. Chegou a 100% de uma UTI, não tem mais onde internar. O estado de São Paulo, com mais de 500 pessoas esperando UTI, qual é a medida que você acaba fazendo? Fechando. Uma medida de refresco, obviamente que ajuda a desafogar os hospitais, mas tem que fazer combinado com apoio da economia. Nós temos pessoas voltando à taxa de miséria. Então, o lockdown precisa ser feito para conter a doença. É importante quando há uma situação caótica como essa? Sim, mas não pode esquecer que as pessoas não vão ficar em casa, vão desrespeitar se elas não tiverem o que comer. Então, as ações e o lockdown precisam ser feitas juntas com outros setores da economia. Vale lembrar que aqui no Alto Tietê a proposta de lockdown foi feita por Mogi das Cruzes. Essa medida chegou a ser discutida, inclusive, mas o Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios aqui do Alto Tietê foi contra. Veja na reportagem. Mogi
Mogi das Cruzes tem pouco mais de 450 mil habitantes. A densidade populacional é de 544 pessoas para cada quilômetro quadrado. O município fica na Grande São Paulo. 63 quilômetros separam a capital da cidade. Está na posição 177 do PIB per capita entre os 645 municípios do estado. Segundo a prefeitura, aproximadamente 30% da população mogiana trabalham em outras cidades, como São Paulo. Só o Alto Tietê é maior que 5 estados brasileiros. Mato Grosso, Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba. Como é que você fecha a atividade econômica? A gente tem ainda 3 municípios entre os 100 maiores do Brasil, que é Guarulhos, Suzano e Mogi. Então, são características físicas diferentes, mas que não são específicas para você não fazer um lockdown. Só que esse lockdown, ele precisa ser feito pela região do Alto Tietê. Por quê? Eu não posso deixar o trem funcionando. Eu não posso deixar o ônibus funcionando. Eu não posso deixar o metrô de São Paulo. Mogi tem 2 grandes rodovias que servem como corredores para a circulação de pessoas. Uma delas é a rodovia Presidente Dutra, a mais movimentada do país. Além disso, fica entre 6 municípios, 2 deles próximos da região leste de São Paulo, o que para especialistas é um desafio quando se fala em restringir a circulação de pessoas. A Mogi das Cruzes ela é uma cidade praticamente polo aqui da região. Então, as idas e vindas de trabalhadores entre as cidades são muito grandes. Nós temos muitos trabalhadores que trabalham entre as cidades vizinhas, circulam o dia inteiro. Então, isso é um fator dificultador de fazer um eventual lockdown isolado. O efeito não seria tão imediato. E uma outra coisa bastante interessante teria que fazer um lockdown junto com muita vacina. Porque se você faz 14 dias, você diminui, ótimo, já é uma ótima medida. Mas se você não entrar com uma vacinação em massa no mesmo momento do lockdown, volta daqui a um mês. Depois de ver o aumento no número de casos de óbitos por causa da Covid-19 e a lotação dos leitos, Mogi das Cruzes chegou a propor a adoção do lockdown. Como a cidade faz parte do consórcio de desenvolvimento do Alto Tietê, que reúne outras 10 cidades, o assunto foi debatido e negado. Mesmo assim, a prefeitura adotou uma série de medidas mais restritivas para frear os casos e desafogar a rede de atendimento. Quando a gente percebeu que existia a possibilidade de uma nova cepa aqui em Mogi, aquela P1, a vinda de Manaus, onde a contaminação é muito rápida e o crescimento era muito íngreme, isso acendeu um sinal de alerta para a gente, porque começou a evoluir o número de casos de uma forma muito agressiva. O lockdown ele foi debatido, eu levei à mesa, né? É uma medida extrema, mas uma medida sim necessária que funcionou em outras cidades, mas pela característica da nossa cidade, não adianta ela fazer sozinha, né? O lockdown é algo super antipático, mas ele tem mostrado que resolve. Em 22 de março, a Prefeitura decretou a fase crítica, uma etapa mais rígida que a fase emergencial do Plano São Paulo. O decreto trouxe várias medidas, como restrição da circulação de pessoas das 8 da noite às 5 da manhã, controle de acesso mais rigoroso a supermercados e fechamento do comércio não essencial. A medida foi adotada depois do aumento de casos. Entre 15 e 21 de fevereiro, a cidade registrou 253. Na semana de 22 a 28 do mesmo mês, foram 993. E na primeira semana de março, 1.277 casos. Eu avalio os dados da nossa cidade. Eu tenho a responsabilidade pela nossa cidade. Para alguns pode ser precipitação, para mim a responsabilidade com as vidas. Agora, fato é que essa restrição que a gente implantou, ela caiu os números de mogianos internados. Então a gente chegou em um certo momento de ter 50% de mogianos internados aqui em Mogi e o resto de outras cidades. A gente abriu, fechou, foi para a zona vermelha, foi para a amarela, laranja, depois volta, depois abre, depois fecha, depois vai. Se os números estão aumentando, essas soluções não deram muito certo, né? Me parece isso, me parece que não
Não é que eles estão errados. Essas soluções não surtiram o efeito desejado. A única ação que a gente tem conhecimento e de que faz com que diminua esses índices de óbitos, de pessoas infectadas e que possa aliviar o sistema de saúde, são esse lockdown. E o exemplo mais próximo nosso é Araraquara. Então me parece que a solução ela é adequada. Podemos trazer para Mogi? Seria bom trazer. Mas como fazer isso se a gente não consegue evitar a circulação de pessoas pelas atividades econômicas que a própria cidade tem em conjunto com a região? Inicialmente, a fase crítica que a Prefeitura decretou em 22 de março duraria 10 dias, mas como a taxa de ocupação de leitos na cidade ainda era alta, a medida foi prorrogada até 11 de abril. Com base nos dados, a Secretaria de Saúde decidiu regredir a medida restritiva. O comércio ficou praticamente um mês fechado. Vários setores sentiram, mesmo aqueles que tiveram a opção de trabalhar com delivery, como os restaurantes. Hoje, o nosso comércio, por exemplo, ele está há mais de um mês já sendo prejudicado, né? Porque ele não pode abrir, ele tem que ficar meio que se adaptando, ou seja, se houvesse um lockdown, um fechamento total da cidade ou da região, seria por curto prazo, ou seja, os dados que a gente está conseguindo ver a partir de agora, a gente já teria há muito tempo, né? Então, assim, entre comparar o lockdown, o comércio ele está fechado, então, assim, o lockdown ele continuaria fechado, mas por quanto tempo? O lockdown me parece um pouco que é um remédio amargo e que pode vir. Se ele vier, não adianta tratar sozinho. Nós temos que tratar ele regionalmente. Principalmente face às atividades econômicas que a nossa região do Alto Tietê e a região metropolitana de São Paulo vai sofrendo. Mesmo assim, se fizer só no Alto Tietê, nós vamos receber reflexos de cidades, principalmente do ABC Paulista. Pode ter certeza. Os gestores dessa nossa região, eles deveriam sim conversar mais, eles deveriam ajustar melhor e definirem como poder aplicar as ações de maneira mais conjuntas, vamos falar assim. Assunto para a gente voltar a conversar com o médico sanitarista Sérgio Zanetta. Obrigado mais uma vez. Qual é o tamanho desse desafio, doutor, de estabelecer um controle com cidades tão interligadas e com milhões de habitantes? Nós devemos aprender com a experiência internacional, nacional e internacional. Vocês mencionaram muito bem, Araraquara estudou e desencadeou o seu processo, que deu certo, foi muito útil. Regiões intensamente conurbadas precisam de soluções mais complexas. Toda vez que você estiver diante de um problema complexo e as soluções apresentadas forem simplistas, tome cuidado, você estará errando. Lockdown não é uma coisa só e não é simplesmente fechar. Eu preciso pensar na preservação das vidas, da atividade econômica, do sustento das pessoas, eu preciso ter medidas compensatórias e preciso ter predição. Eu entro no lockdown de uma determinada maneira, com características do local, isso deve ser pensado com base em informações objetivas de base científica, e eu prevejo, eu vou sair quando os indicadores estiverem em que nível? Para isso eu preciso me preparar, discutir aberta e fraternalmente na região as soluções. Mas sem dúvida, nós temos um vírus agressivo, uma doença terrível que colapsa o sistema e leva as pessoas ao adoecimento e à morte. É responsabilidade de todos, em vários níveis, ajudar neste processo. Eu acho que é preciso haver uma
interlocução regional de modo menos político, menos apoiando-se em opiniões, mas mais em informações de base científica. Construir um comitê regional, discutir fases necessárias para a adaptação das medidas que serão ainda necessárias durante meses, até o fim do ano, pelo menos, ou o começo do ano também. Doutor, essas definições para medidas mais fortes de fechamento, como do lockdown, por exemplo, elas estabelecem... Por que a gente tem que pensar nisso? Mas isso é verdade, sim. Se eu tenho um artista, eu tenho uma obra de arte, e aí a gente vai lá e guarda ela dentro... A partir de um monitoramento, de um acompanhamento, que isso vai acontecer. Isso é fundamental. Eu agir com base em informações e não em opiniões e em desejos só. Eu tenho experiência de mais de 10 países europeus que está descrita: Portugal, Espanha, Alemanha, os Estados Unidos, Nova York. Nova York pode fazer lockdown. Lisboa, Portugal inteira, a Alemanha inteira pode fazer lockdown, e daí eu não posso fazer aqui. Vamos pensar, há caminhos. Então, a primeira coisa é pensar que os dados têm tempos diferentes. Número de casos informa as pessoas contaminadas nos últimos 14 dias. O número de internações e óbitos, internações em UTIs e óbitos atuais, informam pessoas que se contaminaram há 30 dias. Então, o monitoramento dos casos me ajuda a avaliar qual é o impacto das minhas medidas e, desta forma, conduzir medidas que podem ser mais efetivas numa região e menos em outras, e é preciso, portanto... Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar que mais cai no Enem, na minha matéria, que é a matéria de linguagem. Sempre na pauta uma visão sobre transporte público, por exemplo, e que outros serviços que podem ser revistos à medida que a situação se agrave. O transporte público é uma condição crítica. E veja, isso precisa ser discutido de modo amplo e transparente. O que acontece? Nós vemos que durante processos de restrição se retira a frota ou parte da frota regular da rua. Ou seja, eu tenho menor movimento mesmo. Se eu restringir o número de ônibus, por exemplo, eu vou ter menos ônibus todos lotados. Eu preciso manter a frota regular, eu preciso manter a regularidade dos comboios, e para que as pessoas possam usar o transporte de modo seletivo, eu posso autorizar, eventualmente, só o pessoal da saúde, segurança, atividades essenciais, mas para isso eu tenho que ter uma cooperação de todas as áreas de produção. E pode ser necessário discutir isso de modo franco e transparente. E saiba quais são os mecanismos que o Enem gosta de cobrar nessas tipologias. Fechou, pessoal? Então, vejo vocês nos próximos vídeos. Com a rede Vida e Educação, as aulas chegam às casas de todo o Brasil pela TV. Isso mesmo. Nossas crianças e jovens precisam se cuidar. Tem que prestar atenção, já falei pra você. Falta de educação. Em 15 de novembro de 1889, aconteceu a Proclamação da República. São 2 canais com aulas para todas as idades, desde a alfabetização até curso preparatório para o Enem e inglês. Hoje a gente vai falar sobre um tema que é bem interessante. Atividade de inglês, porque os programas relativos têm usos específicos. Memorize os canais abertos da Rede Vida Educação em sua TV. E bons estudos. Restaurantes à la carte funcionam entre 11 da manhã até as 9 da noite com 50% da capacidade. As aulas presenciais estão permitidas para a educação infantil e pelo menos até domingo só pode abrir o comércio considerado essencial na cidade. Boates e casas de festas continuam fechadas. Cinemas, teatros e museus também não podem funcionar.